Vamos orar. Quero orar pela sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, seus projetos. Conecte-se conosco neste momento, se você puder, mesmo que você esteja aí já indo para o trabalho, se preparando para ir para a escola, levar filhos para a escola, mas que você possa estar conosco nesse tempo de oração, crendo que há poder no nome de Jesus. Ô Paizinho querido, graças te damos por mais um dia, graças te damos por encerrarmos hoje mais uma semana de live, construindo aqui, Pai, palavras, fundamentos, bases sólidas, ó Deus, daquilo que precisamos para que as nossas vidas sejam fortalecidas e possam suportar, ó Deus, os vendavais que venham a acontecer. Graças te damos, ó Deus, pela revelação da tua palavra, porque sem ela a gente não vai para lugar nenhum. Graças te damos pela oportunidade de aprender contigo, de aprender com a revelação do Espírito. Graças te damos por entender, ó Deus, que o Senhor tem as nossas vidas na palma das tuas mãos e é o Senhor quem nos dirige. Nessa manhã, o nosso desejo, meu Pai, além de sermos conduzidos pelo Senhor nessa live, é que todos nós, ó Deus, sejamos levados para este lugar, ó Deus, da satisfação, para esse lugar da cura, para esse lugar da realização. Graças te damos por saber, ó Deus, que o Senhor nos conduz sempre em triunfo e que a tua palavra nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para o nosso caminho, e nós queremos ser conduzidos pelo teu Espírito nessa dimensão. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz e direcionar os nossos passos, ó Deus, em cima daquilo que ouviremos da parte do Senhor. Graças te damos pela oportunidade de sermos porta-voz do Senhor, ó Deus, para encontrar os necessitados, aqueles que precisam de uma palavra de alívio, aqueles que precisam de uma palavra de descanso, aqueles que precisam remover a ansiedade e preocupação dos seus pensamentos. Nós queremos te louvar porque a tua palavra alcança cada um e entrega aquilo que satisfaz, e entrega aquilo que precisa, aquilo que nós necessitamos do ponto de vista de sermos confrontados, libertos, sarados, e ela nos coloca, ó Deus, no lugar da paz que excede todo entendimento. Obrigado, Pai, pela certeza que nós temos que o Senhor não nos desampara, que o Senhor está no controle e no cuidado de todas as coisas. Descansamos em Ti, na força do Teu poder, na certeza de que o Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas. E nenhum dos Teus planos são frustrados. Eu quero mais uma vez, ó Deus, apresentar as vidas que se encontram neste ambiente, aqueles que chegarão e aqueles que assistirão depois. Eu oro, ó Deus, eu já intercedo por aqueles que nem aqui estão, mas intercedo principalmente por esses que se conectaram logo cedo nesta live. Cada um tem as suas necessidades. Cada um sabe, ó Deus, do momento certo, do local certo, da ação certa que precisa acontecer dentro dos lares, no funcionamento do trabalho, talvez na vida de um filho, ou diante de um desafio a ser enfrentado. Graças te dou por essa certeza, Pai, que o Senhor encontra cada um no lugar da sua necessidade. Graças te dou porque sei que no reino do Espírito, eu sei que da mesma forma que o Senhor toca em mim, o Senhor pode tocar na vida de todos aqueles, independentes das cidades, dos estados, dos países em que se encontram. O Senhor é poderoso e é sempre poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou cremos, segundo o teu poder que em nós opera. Aqui estamos, ó Deus, para vivermos este propósito. Aqui estamos, ó Deus,
para nos levantarmos, ó Deus, nesta manhã para uma nova missão, para os novos feitos, para novas decisões. Aqui temos pessoas, ó Deus, que precisam de um toque libertador da parte do Senhor. Recebi mensagens ontem de pessoas, ó Deus, vivendo um momento muito difícil da sua vida, e que pessoas que foram alcançadas pela live de ontem. É o Senhor quem faz. E Pai, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, essa pessoa que tem sido envolvida por este vício, eu oro neste momento para que o Senhor possa libertá-la de todas as cadeias, ó Deus, opressoras, depressoras, todo sentimento de acusação, de condenação, sejam quebrados agora na autoridade do nome de Jesus. Que haja uma libertação do vício, seja do cigarro, seja do sexo, seja, ó Deus, da bebida. Adentre, ó Deus, por este canal e encontre o destino, Pai, onde quer que se encontre essa pessoa. Meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que esses anos de envolvimento, ó Deus, neste vício infernal, que tem trazido tristeza para este coração, que tem trazido angústia, que tem trazido, Pai, insatisfações, condenação, na autoridade do nome de Jesus, que hoje, Pai, essa pessoa seja liberta na autoridade do nome de Jesus. E essas cadeias do vício caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Que o teu Espírito, ó Deus, adentre, ó Deus, o interior desta vida e provoca a oportunidade de uma explosão, de um encontro com a palavra que já está plantada no coração dessa pessoa. E que haja libertação, que haja cura. Todo poder depressor, ó Deus, por causa deste vício, sejam quebradas agora essas forças invisíveis das trevas que têm, ó Deus, tentado levar esta vida para a destruição. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu creio na tua palavra. Eu creio que hoje pode ser um dia de um novo começo. Eu creio que hoje, ó Deus, o Senhor pode se levantar do teu trono e estender o teu cetro de justiça sobre a vida dessa tua filha, deste teu filho, e dizer um basta. Basta hoje, Pai. Essas cadeias se tornam fracas diante do poder do Calvário. Em Cristo Jesus, ó Deus, ela já é liberta. Em Cristo Jesus, essa cadeia já está quebrada. Em Cristo Jesus, ó Deus, ela pode todas as coisas naquele que a fortalece. Entra, Pai, com provisão. Entra agora, Senhor, com provisão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Demônios atormentadores, batam em retirada agora na autoridade do nome de Jesus. Perturbação mental, loucura, cadeias sejam quebradas agora na autoridade do nome de Jesus. Cadeias opressoras na mente sejam quebradas agora na autoridade do nome de Jesus. Toda perturbação mental, toda preocupação, cesse agora, na autoridade do nome de Jesus. A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Tu és o escudo, tu és a proteção dessa vida. A Bíblia diz que o Senhor fará cair 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita, mas essa pessoa não será atingida, porque ela fez do Senhor o seu escudo, a sua proteção.
Ela fez do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza. Praga nenhuma chegará sobre a sua vida, porque a tua palavra diz que o Senhor já deu ordem aos teus anjos para guardarem em todo o seu caminho. Envia os teus anjos agora, Pai. Eu cubro esta mente com o sangue do Cordeiro e coloco o capacete da salvação nesta mente, na autoridade do nome de Jesus. Que a partir dessa manhã haja nojo pelo vício, haja uma repulsa pelo vício, seja qual for ele, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Que se levante uma nova mulher, que se levante um novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Cadeias geracionais do vício. Eu cancelo esta maldição na autoridade do nome de Jesus, pelo poder que foi liberado a partir da cruz do Calvário, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Eu cancelo esta maldição geracional de vícios, seja de jogos, seja vícios da bebida, seja vícios de cigarro, de drogas. Na autoridade do nome de Jesus, hoje é um dia de um novo começo. Jesus, entre agora em cada lar aqui. Entra em cada lar agora o príncipe da paz, trazendo paz, trazendo harmonia, que haja um sopro dentro desta casa, haja um sopro dentro deste apartamento, na autoridade do nome de Jesus, haja alegria, rompendo com a tristeza, haja harmonia, quebrando a força das guerras que já foram vivenciadas nesse ambiente. Na autoridade do nome de Jesus, que venha hoje, este dia, dia 6 de junho, sexta-feira, um dia de um novo começo para esta casa, para esta família, na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Você concorda com essa oração? Você concorda com essa oração? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há famílias que estão vivenciando uma verdadeira guerra por causa de vícios, por causa do controle do inimigo sobre pessoas dentro da sua casa, famílias. Pega essa palavra aí. Hoje é um dia de um novo começo. Escreva aí. Hoje é um dia de um novo começo. Cessem as guerras, cessem as brigas, cessem os desentendimentos. Que venha a paz para dentro desta casa. Que venha a harmonia, que venha a provisão do alto sobre toda a sua casa, sobre toda a família. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Você recebe essa provisão de Deus nesse dia. Hoje é o dia de novo começo. Seja qual for a área necessitada, hoje que seja um dia de um novo começo. Vamos para o nosso tema de hoje. Temos falado sobre o sentido de uma alma lavada, de uma alma resolvida, de uma alma
completamente tomada pela paz que excede todo entendimento, pela graça do Senhor em viver sem culpa, em viver sem medo, em viver sem sujeira, sem peso, sem mancha. Isso é possível para todos nós. Quando estamos conectados com aquilo que está no coração de Deus, quando desenvolvemos aquilo que Deus anseia que a gente desenvolva, obviamente a gente vai viver isso. É possível, nos dias de hoje, diante de tantas informações tóxicas, termos uma alma lavada? Como sonho de consumo de todos nós, eu tenho certeza que todos nós aqui, nós ansiamos por isso, ansiamos remover aquele pensamento de condenação, remover aquele sentimento de culpa, talvez restaurar um relacionamento que precisa ser restaurado. Você anseia por ter uma alma leve. Quando falamos de alma, muito bem, Jaque, 6/6/2025, um dia de um novo começo. Pensar a Deus, que Deus tem para nós, que o próprio Pai tem o desejo que os seus filhos experimentem essa leveza, experimente o poder da cura, não só no seu corpo, mas no seu espírito, também na sua alma. De maneira que você possa descansar bem, que você possa trafegar bem entre as relações, que você possa sentar a uma mesa e ter um papo de edificação, onde a sua história de libertação, a sua história de cura, a sua história de restauração da alma, a sua história, eu diria que de libertação mesmo da sua alma, você tem a oportunidade de testemunhar na vida de tantas pessoas. Dormir bem, estar em paz, estar tranquilo. Quantos anseiam por isso? Eu anseio por isso. Nós temos a promessa de Jesus para nós. Você que está em Cristo, Ele disse para nós a necessidade que nós temos de olhar para as nossas emoções com certo cuidado. Já Provérbios diz para nós que o coração em paz, ele dá vida ao corpo. Nós fizemos aqui, ao longo dos dias, algumas perguntas sobre algo que precisa ser avaliado no nosso dia a dia. De viver a paz de Deus, de estar desfrutando da paz de Deus. Isso é para você. Escreva para mim, a paz de Deus é para mim. E eu oro nesta manhã sobre a sua vida, que todo sentimento de culpa, todo sentimento de vergonha, todo sentimento de medo, toda sensação de vazio, toda perturbação da mente, toda ansiedade, todo espírito depressor, toda sensação de perseguição, todo descontrole na sua vida, toda compulsão se existe na sua vida, que isso seja quebrado na autoridade do nome de Jesus, e que entre nesta manhã a provisão na sua casa, na sua família, para você viver o melhor de Deus. Saiba que é propósito do coração de Jesus. Ele mesmo diz para você: deixo-lhe a minha paz. Eu recebo essa paz. E próprio Jesus diz: a minha paz te dou. Ele te entregou, está aí. Receba, permita que ela ocupe os lugares da sua mente, permita que ela entre para remover todo sentimento contrário a essa paz. E ele diz: eu não a dou como o mundo a dá. Ele diz: não se perturbe o seu coração, não tenha medo. E eu digo para você, e eu oro nessa manhã, eu libero uma palavra: sejam quebradas todas as investidas do inimigo, trazendo perturbação na sua mente, trazendo medo na sua mente, em nome de Jesus. Respira fundo, receba essa paz que vem de Deus, receba essa paz que vem de Jesus. Está escrito na palavra, querido. Está escrito na palavra. O que adianta servirmos a Jesus se a gente não olha para essa palavra como algo pessoal, como algo que foi escrito para você? Receba. E eu declaro nesta manhã que toda perturbação vai cessar. Toda perturbação vai cessar e você será transportado para este lugar de compreensão. Você será transportado
para este lugar de entendimento, de revelação, onde a posse por aquilo que Deus vai liberar sobre a sua vida, através da sua palavra, será uma verdade prática nas suas ações. Não se perturbe o coração. Creia em Deus. Creia em Deus. Creia que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. E começamos a falar nessa semana, 2 dias atrás, falando sobre decisões para a gente poder ter uma alma limpa. Escreva aí para mim, decisões. Por gentileza, escreva para mim aí essa palavra, decisões. Anísia, sobre a live salva, eu sempre procuro colocá-las para serem salvas. Só que as 2 primeiras lives da semana, não sei o que aconteceu no Instagram, eu não consegui. Ontem eu consegui. Vou tentar hoje de novo, em nome de Jesus vai acontecer. Quando falamos de decisões, é algo que eu não posso fazer por você. É você quem tem que fazer. É você quem tem que agir. É um posicionamento seu. Então, 5 decisões que te levam a ter uma alma limpa, leve, tranquila, onde você possa caminhar pelas ruas, trafegar no ambiente da sua casa, em paz, em harmonia. E a primeira delas é que a gente nós já falamos muito sobre esse assunto, eu não vou bater em cima dele, vou chegar no ponto que a gente precisa terminar hoje. Reconhecer que há algo errado com a sua alma. O fato de reconhecer que nós temos um problema não nos coloca menos espiritual ou menos espirituais. Eu não tenho problema em chegar e dizer para as pessoas: estou passando por esse problema, por essa situação. Todos nós enfrentamos. Quando a gente olha para a palavra, o texto que nós já lemos aqui, de 1 Timóteo 1,15, o próprio apóstolo Paulo reconhecendo que ele precisava de ajuda, o próprio apóstolo Paulo colocando para nós aqui: eu sei que em mim de bom nada habita, eu sei que nada de bom habita em mim. Paulo falando que ele necessitava de uma intervenção para uma melhoria. Ele tinha consciência de que esse grande homem de Deus tinha problemas. Ele não tinha problemas em reconhecer o seu erro, nem reconhecer as suas dificuldades. É entender que quando eu reconheço entregando, não é reconhecer de ficar lamuriando, de ficar lamentando para as pessoas, não. É de colocar nas mãos certas, é de entregar nas mãos corretas, daquele que tem poder para resolver os nossos problemas. É chegar diante de Deus e fazer como o salmista Davi no Salmo 51, Pai, eu pequei contra Ti, eu reconheço que eu tenho pecado contra Ti. Reconhecer as limitações, reconhecer que nós temos problemas, reconhecer que há algo errado na nossa alma, que há uma perturbação, há algo que precisa ser tratado, é o início de tudo. Primeiro, reconhecimento. Segunda coisa é experimentar o poder da misericórdia de Deus, é saber que ao reconhecer o seu problema, a misericórdia de Deus nos alcançará naquele lugar. O próprio apóstolo Paulo, falando para a gente, em 1 Timóteo 1, versículos 13 e 14, ele diz: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas eu alcancei misericórdia. Paulo está falando para nós que da mesma maneira que ele alcançou misericórdia, você também pode alcançar misericórdia. A misericórdia de Deus é a assistência de Deus naquele lugar onde você está se sentindo ali um miserável, onde você está se sentindo condenado, onde você está se sentindo doído, onde você está se sentindo necessitado. É olhar para essa misericórdia e perceber que ela é possível para você, que ela foi determinante e determinada para você. Paulo fala que ele era o pior dos pecadores, mas ele alcançou misericórdia.
não importa o que está acontecendo, não importa o que você está vivenciando, a misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que elas se renovam a cada manhã. Hoje, 6 de junho, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida, lhe dando novas oportunidades. Mesmo diante do peso que você carregou ontem, mesmo da noite talvez mal dormida hoje, você pode vivenciar esse momento, entender esse momento que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida nesta manhã, lhe dando uma nova oportunidade de você viver um novo destino, de você viver uma nova vida. Toma posse. O dar é de Deus, mas o possuir é do homem. Deus liberou, mas você precisa tomar posse, você precisa estar neste lugar onde a vida daquilo que Deus liberou seja possível para você. Como é possível para você? No momento em que eu tomo posse. Por mais que as situações ainda não tenham sido transformadas, não, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida, eu vou ter um novo entendimento, eu vou ter um novo pensamento, eu vou agir de uma forma diferente. E a terceira coisa, além de reconhecer que você precisa lavar a sua alma, além de você entender, compreender que as misericórdias do Senhor, elas estão para você no banquete desta manhã, elas estão aí postas sobre a sua mesa, para que você possa desfrutar dela. O terceiro ponto que a gente vai falar hoje é a necessidade que a gente tem de tratar as pessoas com amor e com graça. Tratar as pessoas com amor e graça. O que isso tem a ver com a alma lavada? Porque geralmente quando a gente está vivendo uma situação difícil, que alguém fez algo contra nós, a nossa tendência é ter ódio daquela pessoa. A nossa tendência é querer pegar aquela pessoa, querer o mal daquela pessoa. E a Bíblia nos ensina a não pagarmos o mal com o mal. Eu queria que talvez você pudesse pensar comigo aqui. Se o que você quer ver acontecer ainda não aconteceu, será que o fato de não ter acontecido seja pela maneira com que os seus sentimentos têm para com o seu ofensor? Já parou para fazer essa análise? Será que você não está aprisionado no sentimento de mágoa, num ressentimento, numa dor, guardando mágoa desse ofensor, de tal maneira que você não consegue nem ouvir o nome dessa pessoa? Percebe que é uma outra decisão? Como eu posso agir em amor para alguém que me fez mal? É difícil? Sim. Muito difícil. Como eu posso ser instrumento de graça na vida de pessoas que me trouxeram sofrimento? Talvez as coisas ainda não resolveram como você gostaria que resolvesse, pela maneira com que você guardou tudo isso no seu coração. Será que isso não está modificando essa pessoa linda que você é? Será que não está transformando você numa pessoa áspera, insensível? Você está contradizendo aquilo que a oração do Pai Nosso nos instrui. Perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, da mesma maneira que eu tenho perdoado aos meus ofensores. E Paulo nos instrui, além de Jesus, em Mateus 6,12, Paulo vai nos instruir em Colossenses 3, versículo 13.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Talvez você esteja dizendo aí, pastor, você está dizendo aí porque para você não é você que está no meu lugar, não é você que está vivendo o que eu estou vivendo. Não, eu só estou dizendo aquilo que a palavra diz. Porque se você não permitir que o Espírito Santo de Deus, que ele te convença, vai continuar do mesmo jeito. Aliás, não é nem do mesmo jeito, vai piorar. Pense nisso. Pastor, é difícil. É difícil. Mas você tem alguém aí do seu lado que pode te ajudar. Falamos ontem que o amor, tratar as pessoas com amor, é o que Paulo fala em Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E nós falamos ontem que o amor faz você tocar o céu vivendo aqui na terra. E um dos sinais que você recebeu a graça é que você passa a caminhar nela e você passa a estender essa graça para todos os seus relacionamentos. Isso vai tornar a sua alma leve. Não permita, meu amado, minha amada, não permita que você seja corrompido. O que eu estou querendo dizer com isso? Não permita que o seu coração lindo se transforme em uma pessoa amarga, pesada. Não permita. Há uma beleza aí dentro de você que pode estar sendo sucumbida pelas mágoas, pelos ressentimentos, pelas dores, pelos sofrimentos, pelos ressentimentos. Perdoar, restituir, liberar o seu ofensor ao invés de viver desejando vingança. Pense nisso. Eu quero dizer para você, não saia da live porque você está escutando essa palavra. Hoje é o dia da sua libertação. Mesmo que em lágrimas você tenha que fazer isso, libere perdão para o seu ofensor. Isso é viver na graça. Isso é viver no amor que vem de Deus. Isso é vencer o mal com o bem. É dessa maneira. Mas o quarto e penúltimo ponto, aprenda a fazer manutenção da sua alma. Quando geralmente você tem o hábito de ir ao salão de cabeleireiro para lá fazer um corte, ou talvez fazer um novo corte, ou fazer uma nova pintura, você cuida das suas sobrancelhas, você cuida da sua barba, você cuida das suas unhas, manutenções contínuas. Às vezes, pela falta de manutenção, você até se assusta pelo que você encontra determinado. Meu Deus, como minhas unhas estão sujas, como minhas unhas estão imundas, como minhas unhas estão grandes, como minha barba está mal feita, como meu cabelo está precisando de um ajuste. Quando eu falo de manutenção, é você parar em determinado tempo e fazer um balanço das suas emoções. Veja o que Pedro diz para nós na primeira carta, no capítulo 3, versículo 11. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Agora, afaste-se do mal e faça o bem a quem? A quem eu devo fazer o bem segundo está escrito na palavra de Deus? Diga para mim aqui. Eu só vou continuar depois que vocês responderem. Afaste-se do mal e faça o bem. A quem? A quem eu faço o bem? Na vida de quem eu derramo o bem?
Diga para mim. A Bíblia diz em Romanos 12, 18: façam todo o possível para viver em paz com todos. Muito bem, Carlinha. A todos. Afaste-se do mal e faça o bem. A quem? O bem a quem me feriu. Fazer o bem a quem desejou o mal para mim. A Bíblia diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Há uma outra versão que diz: no que depender de vós. Ou seja, isso apela para as nossas decisões. Eu posso ou não posso, depende da minha decisão. Mas biblicamente, fazer o bem é principalmente para aquele que nos resiste. Porque o próprio Jesus disse: o que adianta você fazer algo para alguém que te ama? Isso é fácil. Fazer o bem para quem te ama, isso não é nada. Você não está fazendo esforço nenhum, você não está aplicando o poder de Deus em nada. Mas agora, você quer ver a morte do eu. Você quer ver um cristão autêntico, é quando ele procura fazer o bem para aqueles que fizeram o mal contra ele. Isso só é possível de uma maneira. Aliás, eu diria duas. É que uma depende da outra. Primeiro, você morrer para suas vontades. Segundo, quando você aplica o poder de Deus, porque só é possível aplicando o poder de Deus. Fazer a manutenção, querido, da sua alma é ter hábitos de uma nova vida. É você se expor à live para receber uma palavra e colocá-la em prática. É você ler a Bíblia. É você ter o seu momento de oração. É você participar de um pequeno grupo. Nós temos a nossa igreja, os GCs. É você estar construindo ali a oportunidade de se expor a uma palavra, de ser ajudado através de uma palavra, para que a sua alma seja lavada. Querido, tem gente que passa a vida inteira falando da Bíblia, mas não aplica aquilo que fala sobre ela. Vai chegar um momento em que Deus vai tentar levar você para um novo nível. E para isso você vai precisar de aplicar a Bíblia em um tempo muito complexo. Porque, querido, andamos na contramão e temos que fazer resistência. E essa resistência é porque nós temos dentro de nós nosso maior inimigo, que é a nossa carne, que deseja pagar o mal com o mal, que deseja vingança, que deseja justiça própria. Mas para ir para esse novo nível, nós precisamos fazer morrer muita coisa do passado que ainda existe dentro de nós. Falar da Bíblia, queridos, sem vivenciar, é você não poder falar com precisão do que ela ministrou, do que ela fez na sua vida. Lavar a alma é pegar aqui as histórias, é pegar os versículos, as temáticas e trazer para o seu dia a dia. Então, faça a manutenção da sua alma, se expondo a assuntos como esse, dessa abordagem que possa trazer para você a libertação que você precisa. E por fim, escolha viver uma nova vida. Escreva isso para mim, por gentileza. Escolha viver uma nova vida. Paulo vai falar para a gente em Romanos 8, versículos 1 a 3. Por que viver uma nova vida? Porque eu preciso desse posicionamento
de alguém que tem a consciência de que o velho homem morreu e que Deus fez novas todas as coisas. Veja o que está escrito em Romanos 8, 1-3. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, o Espírito, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Você é uma nova criatura. A Bíblia diz: já não há mais condenação. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim, querido, isso também é uma questão de escolha. Porque Cristo já venceu. Agora você pode andar na luz como Ele está na luz. Veja o que Isaías, capítulo 23, versículo 3 diz para nós: Senhor, Tu guardarás em perfeita paz. Olha o que o profeta diz. Senhor, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Quem quer ser guardado em paz? Aí ele diz o texto contínuo. Ele diz: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. Quem é aquele que tem a paz? Aquele que coloca a sua expectativa em Deus, aquele que coloca a sua esperança em Deus, aquele que coloca a sua decisão pautada naquilo que Deus falou, aquele que confia que Deus age, porque é Deus quem faz justiça. O que Jesus disse para a mulher adúltera, que seria apedrejada, no texto de João 8, versículo 11. Ele não disse: continue pecando em qualquer hora dessas que eu te salvo dessa galera do mal aí novamente. Não. Ele disse: vá e abandone a sua vida de pecado. Que palavra é essa para essa temática para nós? Abandonar o comportamento do passado, abandonar o sentimento do passado, abandonar o desejo de vingança no passado. Mais do que ninguém, você sabe quem você foi no passado. Você sabe. E qual é o propósito de Deus? É que nessa nova vida você tenha um novo comportamento. É que nessa nova vida você haja de uma forma diferente. E o próprio profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 25, ele diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Quantos aqui já pecaram feio no passado? Olha o que Deus está falando aqui através do profeta: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Se Deus, que é Deus, lança o que você fez no passado no mar do esquecimento, por que você ainda fica resistindo àquele que pecou contra você? Por que você ainda guarda no seu coração mágoas, ressentimento, desejo de vingança, desejo de justiça própria? Se você está com a sua alma cansada, se você está passando por uma situação bem difícil, há um convite para você. O próprio Jesus te diz, está registrado em Mateus 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados, os que estão sobrecarregados,
E há uma promessa: e eu lhe darei descanso. Enquanto você não aliviar essas cargas que estão pesando sobre a sua vida, você não experimentará o descanso que Ele tem para você. Ir para Jesus carregando este fardo do passado, você não vai desfrutar o que Ele tem para você. Confie. Entregue. Mas entregando mesmo, para aliviar toda a dor, todo o peso. E Ele diz para todos nós em Romanos 15:33, o Deus da paz estará com vocês. Faça isso. E o Deus da paz estará com vocês. É Ele quem te visita nesta manhã. É Ele quem te visita nesta hora, sendo o seu provedor dessa paz. Não vale a pena, querido, guardar ressentimentos. Não vale a pena você viver aí no desejo de viver justiça própria, daquele que te fez mal, você ainda falar naquelas situações. Às vezes o problema aconteceu nos X anos-luz e você ainda traz isso para o tempo presente. Alma limpa, sem culpa, sem medo, sem sujeira, sem peso, sem mancha. É possível. É possível. Receba essa palavra aí ao longo de 3 dias, a gente falando sobre esse assunto. E que você possa, nessa sexta-feira, viver o melhor dia da sua vida. Até então. Vale a pena não. Solta isso aqui. Libera. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Isso não vem com uma constituição para transformar a sua vida para melhor. Não, você não precisa disso. Você não precisa. Libera. Amém. Terminamos por aqui a nossa semana. A gente volta na terça-feira, mas domingo a gente está junto. E amanhã, sábado, né, para quem vai para o nosso dia da família, a gente vai passar um dia juntinhos lá. Casa Brasília, nós temos um hábito de ter um dia no ano, como dia da família, para a gente passar o dia juntos, brincarmos, ouvirmos uma palavra, sermos ministrados. E nós vamos estar amanhã, o dia todo, até a noite, de manhã até a noite, para esse tempo muito especial. E domingo, ontem à noite estava preparando uma palavra. Quer o spoiler do que eu vou falar no domingo? Quer o spoiler? O Ian está dizendo aí, larga a mão, é bem mineiro, né? Larga a mão. Olha, a Raquel disse que vai. Que bênção, que alegria. Vai ser um tempo muito especial para a gente bater um papo. E nós vamos trazer um tema no domingo muito especial. Eu quero, nessa abordagem, ainda trabalhar sobre esse assunto, mas vai ser muito bom. Vai ser uma temática que vai ministrar muito ao nosso coração. Obrigado pela companhia. Eu espero que a live fique salva, mas se ela não ficar salva, tira um print aí e publica esse print falando sobre essa live para abençoar e trazer outras pessoas. Nós precisamos trazer outras pessoas porque tem muita gente precisando. Oh, meu Deus, como tem gente precisando. E é interessante que às vezes as pessoas que vocês convidaram aqui, elas me mandam depois no direct dizendo, meu Deus, eu entrei na hora que fulano me mandou um convite. Veja que o Espírito Santo trabalha através disso. Então, dê um print, publique aí sobre a live, espero que ela fique salva. E ficando salva, vá lá, comente, curta, compartilhe com pessoas que precisam. Deus te abençoe, excelente dia, seja uma sexta-feira carregada de bênçãos, de provisão do alto, que a sabedoria do alto seja sobre a sua vida e, acima de tudo, que Deus possa te usar poderosamente para fazer tudo aquilo que precisa acontecer
neste final de semana. Excelente final de semana. Deus abençoe você e sua casa, toda a sua família. Fique na paz.